Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Cá estamos para mais um bocadinho de conversa, desta feita, com um convidado. Aliás, já foste convidado a este programa? Regressas às Madragoas e ainda bem, vou estar a conversa com o Camané. Ele traz-nos o livro Camané Canta Marceneiro, o livro que tenho aqui na minha mão, e é sobre esse... O livro não, o disco. Isto é o hábito de Camané. Se bem que eu posso fazer esta pergunta, aproveitar o meu engano para fazer uma pergunta. Se um disco se pode ler também? Bem, eu acho que sim. Eu quando ouvi estes fados de marceneiro quando era miúdo, eu via como se fossem histórias, porque este tipo de poesia popular contava muito a história da vida das pessoas, do cotidiano das pessoas, cotidiano do amor, da vida, da vinda da aldeia para a cidade. Portanto, é um disco que pode muito bem ser ouvido como histórias e pode ser lido nesse sentido. Antes de cantares um fado, há também uma espécie de leitura antes de conhecer a história. Como é que é esse processo antes de cantares um fado? Normalmente eu vou decorando a letra, mas vou principalmente percebendo o registro emocional de cada poema, de cada história, e depois na minha cabeça, vou idealizando a forma como vou interpretá-lo. Portanto, tentar ser o mais direto e mais autêntico, ou sei lá, verdadeiro que eu conseguir. Mas o processo de construção, de interpretação de um fado é muito mental. De repente sou capaz de adormecer à noite a pensar como é que vou cantar. E depois, de repente, quando já sai com uma ideia, porque já foi idealizado, não é? À segunda ou terceira vez que eu canto já está lá, acho que já está aquilo que é importante para cantar o fado. Camané Canta Marceneiro é o disco que nos acompanha ao longo destas Madragoas, o disco e não o livro, quiçá pode vir a transformar-se em livro. Não sei se já pensaste em escrever a tua biografia, Camané? Não, não pensei. Já me convidaram, mas não achei que fosse a altura para isso. Acho que não. Estavas há bocadinho a falar do processo, de como encaras um fado desse período antes de começares a apresentá-lo e a gravar. Neste disco, como é um disco que tem algumas características especiais, estás a cantar repertório exclusivamente de outro fadista, o processo mudou também ou não? Eu acho que foi tentar, o que eu tentei foi, e que achei importante, foi transportar para a minha forma de cantar estes fados do marceneiro, que eu sempre ouvi, fazem parte das minhas memórias de há muitos anos, não é? Portanto, foi um processo também tive que escolher em todos os fados do marceneiro, porque há alguns fados do marceneiro, o marceneiro não fez muitas músicas de fado tradicional, as que fez são importantíssimas, têm uma personalidade melódica incrível e que ultrapassam, sei lá, gerações e, sei lá, tudo e mais uma coisa. Mas ele próprio se foi desdobrando, ele cantava o fado bailado com os Olhos Fatais, por exemplo, que foi o que eu escolhi, mas também cantou com o Bailado das Folhas e outras letras que ele foi cantando, e por exemplo, no fado, eu escolhi o Remorso no fado, na Marcha de Marceneiro, mas ele também cantou O Amor é Água que Corre, e cantou o Remorso e cantou outras. Ele próprio se foi desdobrando porque tem uma carreira muito longa e havia muitos poetas populares que escreviam para ele, e ele ia adaptando também essas letras a algumas músicas que já tinha feito. E todos os fadistas também, eu sempre cantei marceneiro, não é, com outras letras. Cantava no Cravo um poema do João Ferreira Rosa, Triste Sorte, cantava na Marcha de Marceneiro, cantei a Senhora do Livramento, por exemplo. E no Bailado cantava um poema do Pessoa. Sempre fui cantando marceneiro. Neste tive que escolher também, porque alguns dos fados que o marceneiro cantou, mas ele próprio também se desdobrou, não é? E em várias interpretações diferentes, e também ele próprio
construiu formas diferentes nos seus próprios fados de os abordar de forma diferente, porque tinha um registro emocional, uma história diferente para contar. E isso é muito engraçado, porque sei lá, deu um imenso gozo e tinha muitas opções, não é? E escolhi aquelas que eu mais gostava. É que, na verdade, tu podias ter, são 15, mas poderiam ter sido muitos mais, não é? Como é que foi esse processo de deixar alguns de fora, certamente? Como é que escolheste estes 15 fados que estão incluídos neste disco? É assim, havia um que era importantíssimo, que nem sequer é uma música do Marceneiro, mas é uma criação do Marceneiro, que é a Casa da Mariquinha, não é? Que a Lucinda Camareira, que cantei com o Carlos do Carmo no disco também é o bailarico. Mas depois há uma série de fados. O bailado, por exemplo, eu escolhi Os Olhos Fatais porque é uma história intemporal, não é? Uma história de amor, não é? De desamor ou de perda, sei lá. E eu inspirei-me muito no Manel de Almeida para cantar este fado, por exemplo, porque há uma série de coisas que, por exemplo, é um fado que eu sempre quis cantar qualquer fado do Manel. Mas pronto, e neste disco surgiu essa hipótese porque este fado foi gravado pelo Marceneiro e foi gravado pelo Manel a seguir, passado alguns anos. E pronto, inspirei-me muito no Manel de Almeida para cantar este bailado. Mas depois, por exemplo, no Fado de Cravo, já muita gente tinha cantado, fui de viela em viela, por exemplo. E eu lembrei-me deste da Despedida, que eu acho que tem um poema lindíssimo na Marcha do Marceneiro já tinha cantado a Senhor Livramento, por exemplo, e o próprio Marceneiro tinha cantado uma série de letras diferentes na Marcha do Marceneiro, e eu decidi cantar este Remorso. O Remorso é um tema incrível, porque é uma descrição de uma noite de paranoia, tem a ver com a culpa, com medo, com uma série de sensações, de alucinações numa pessoa, e é a descrição de uma noite dessas de alguém. Eu acho que é fabuloso, é uma coisa extremamente... Naquela altura não havia explicação para uma coisa destas. Hoje em dia existem psicólogos que explicam isso tudo, mas quando foi escrito, como é que está tão à frente do seu tempo, não é? Este poema e esta letra. E pronto, foi... Os fados têm, e pensando neste Remorso, os fados têm o condão, os fados e a música têm o condão de fazer com que nós possamos refletir sobre coisas que acontecem nas nossas vidas, ainda antes de saber o que é que está a acontecer. Por exemplo, neste Remorso dizias tu que foi escrito num tempo em que até a psicologia não tinha respostas tão organizadas como hoje tem. O fado, a música, a arte, a literatura tem esse condão de apresentar as coisas, mesmo que antes de teorizarmos sobre elas. Sim. Eu acho que a arte é isso, né? Dar-nos uma visão da vida e do amor e das coisas. Algumas, por exemplo, neste disco, algumas que já nos transportam para uma vivência do amor que já passou, não é? Ou que já não vivemos dessa forma, mas depois há outras que nos dão uma imagem e uma sei lá, que nos dão uma ideia do que é que sei lá, isto é difícil de explicar, mas para mim, não é? Mas nos dá uma visão muito para a frente que nos faz ir à procura, ou que nos faz que nos cria uma ideia para seguirmos, não é? Eu acho que é um bocado isso. Pode haver, e a minha pergunta ia ao encontro mais ou menos disto, para tentarmos explicar melhor. Quando ouves um tema, só quando ouves um tema específico é que podes ter a consciência de que passaste por aquela experiência. Só depois de ouvir o tema é que eu já vivi isto. É que fazes essa espécie de exame de consciência e essa revisitação do passado. Sim, há sempre uma identificação pessoal com aquilo que se canta. E quando não há, por exemplo, neste caso em concreto, no Remorso, por exemplo, o que eu associei à culpa. Todos nós temos momentos que nos sentimos, porque há culpa no geral, não é? Porque neste caso em concreto isto tem a ver com, isto é o Natal do assassino.
A verdade é que esta letra, quando foi escrita, tem a ver com um tipo que supostamente matou alguém e que está completamente a achar que vai ser preso, ou que vão bater à porta. Não é o vento, nada. Ele está ali fechado em casa, cheio de alucinações e que acha que o vão prender, que vão fazer tudo, pronto. E ainda por cima ele acha que quem o matou, que já o perdoou. Portanto, é uma série de coisas incríveis que estão ali. Mas, pronto, eu pensei na culpa, pensei no medo, pensei numa série de coisas, fui buscar em mim uma série de sentimentos e de sensações que fui tendo ao longo da minha vida e que posso sempre aplicar naquilo que estou a cantar, para conseguir haver o mais verdade possível, não é? E pronto, este é o caso mais difícil, foi o fado mais difícil para mim, porque é mais difícil nós conseguirmos encontrar esse tipo de identificação. Mas toda a gente, quando ouvimos, ou quando estamos a ler um livro, ou não sei o quê, nós encontramos sempre tudo que lá, a nossa vida está lá sempre. Batem-me à porta, quem é? Ninguém responde, que medo que eu tenho de abrir a porta. Deu meia-noite na sé. Quem virá tanto em segredo acordar-me a hora morta? Batem de novo, meu Deus, quem é? Tem pressa de entrar e eu sem luz nada se vê. A lua fugiu dos céus, nem uma estrela a brilhar. Bate-me à porta, quem é? Quem é que pretende? Não abro a porta a ninguém, não abro a porta, ainda é cedo. Talvez seja algum duende, um fantasma, porém ninguém responde, que medo. Será o fantasma dela, da que matei? Não o creio. A vida, a morte que importa. Se espreitasse pela janela, Jesus, Jesus, que receio que eu tenho de abrir a porta. Se espreitasse pela janela, Jesus, Jesus, que receio que eu tenho de abrir a porta. Foi a noite de Natal, a esta hora o Deus menino
já nasceu na Nazaré. Não há perdão para meu mal. Calou-se o galo e o sino, deu meia-noite na sé. Continuam a bater, de certo que é justiça, para conduzir-me ao degredo. Matei, tenho de morrer, oh minha alma assustadiça. Quem virá tanto em segredo? Seja quem for, é um esforço. Vou-me entregar ao tormento que me vence e desconforta. Ninguém bateu ao remorso, não é ninguém, é o vento a acordar-me da hora morta. Ninguém bateu, é o remorso, não é ninguém, é o vento a acordar-me da hora morta. Numa rua bizarra, a casa da Mariquinhas tem na sala uma guitarra, janelas com tabuinhas. Tem na sala uma guitarra, janelas com tabuinhas. Vive com muitas amigas, aquela de quem vos falo. E não há maior regalo que a vida de raparigas. É doida pelas cantigas como no campo, a cigarra se canta ao fado, a guitarra de comovida até chora. A casa alegre onde mora é numa rua bizarra. A casa alegre onde mora é numa rua bizarra. Para se tornar notada usa coisas esquisitas, muitas rendas, muitas fitas, lenços de cor variada. Pretendida e desejada, altiva como as rainhas, ridas muitas, coitadinhas, que a censuram rudemente por verem cheia de gente a casa da Mariquinhas, por verem cheia de gente a casa da Mariquinhas. É de aparência singela, mas muito mal mobilada. Ai, no fundo não vale nada o tudo da casa dela. No fundo não vale nada o tudo da casa dela. No vão de cada janela, sobre coluna, uma jarra com chás de chita, com barra,
quadros de gosto magano, e em vez de ter um piano, tem na sala uma guitarra. E em vez de ter um piano, tem na sala uma guitarra. Para guardar o parco espólio, um cofre forte comprou, e como o gás acabou, ilumina-se a petróleo, limpa as mobílias com óleo de amêndoa doce, e mesquinhas pasmam de fronte as vizinhas para ver o que lá se passa. Mas ela tem por pirraça janelas com tabuinhas. Mas ela tem por pirraça janelas com tabuinhas. E depois de O Remorso, também esta Casa da Mariquinhas, 2 temas que podemos encontrar no disco Camané Canta Marceneiro. Aqui uma história mais leve, por assim dizer, mas também, de novo, a importância de contar uma história. Sim, é a descrição de uma casa e do ambiente e de uma série de... Mas não é só da casa, é tudo que rodeia aquela casa e a forma como as pessoas se relacionam tem a ver com a coscovilhice, com aquelas coisas de Lisboa, e que ainda hoje existe, não é? O facto de existir qualquer coisa que não é... que se calhar é reprovável naquela altura, e hoje também é. Portanto, há sempre aquela coisa das vizinhas a espreitar, e de repente as janelas com tabuinhas. A forma como está escrito A Casa da Mariquinhas, este poema do Silva Tavares, é genial. É uma coisa... É tudo dito de forma muito subtil, com muita elegância. Sim, uma extrema elegância, e sei lá, é das coisas mais giras que há para serem cantadas, porque tem uma linguagem super musical e ao mesmo tempo é uma história muito bem contada. Portanto, é uma descrição do ambiente todo, de uma casa, mas também do que rodeia essa casa e das pessoas, e nós ficamos a perceber, é como se ficássemos a saber tudo o que se passa ali e o que implica aquilo existir ali à volta, não é? E depois também como aquelas mulheres se protegem do facto de estarem ali com um ambiente completamente fora do que é normal. Achas que um autor contemporâneo poderia criar uma coisa parecida sobre certos ambientes de Lisboa? Eu acho que sim, eu acho que sempre, não acho que nada... Então sempre vai aparecer pessoas com imenso talento e que escrevem super bem. Eu acho que isto nunca vai parar, eu acho que... E cada um vai abordando e vai falando da sua vivência, há coisas que se repetem, não é? E há outras que não, mas isso tudo, de certeza que... Eu nunca fico agarrado a nada do passado, nem em relação a mim, nem em relação a tudo. Mas eu acho que tudo o que é bom está para vir. Nunca fico... sei lá, este disco já passou, já foi, já... Não ouves os teus discos anteriores? Não ouço nada. Não ouço mesmo. Nunca tens curiosidade de voltar a eles? Nem tenho lá todos em casa, nem nada. Não tenho curiosidade. É assim, às vezes preciso de ouvir, mas vou ao Spotify e vou ouvir, porque é tipo uma coisa que preciso de incluir no alinhamento mais um fado, ou quero renovar o alinhamento dos concertos, ou quero mudar um bocadinho o repertório. Às vezes vou ouvir, apetece-me cantar qualquer coisa que já fiz há uns 15, 20 anos, apetece-me às vezes. Mas não ouço os meus discos, porque eu gosto é do que está para vir. E a perspectiva... Já tenho um defeito de caráter péssimo, que é o perfeccionismo, não é? Que me impede de ouvir um disco meu e achar aquilo, de gostar, não é? Completamente. Porque só ouço o que está mal, os erros, aquilo tudo. Então, eu prefiro... Mas já tive pontualmente coisas que eu gostei de ouvir-me. Tipo, vou ouvir... Muito pontualmente só? Muito pontualmente. Algum exemplo, ou não queres dizer? Algo que... Aqui estavas bem, Camané. Dizeste para ti próprio. Sim, eu aqui há dias ouvi um fado meu,
acho que está para aí no disco do Amor e dos Dias, uma coisa assim. E ouvi um fado que é a Lúbrica, que ninguém conhece, mas achei que ali gostei de me ouvir. É a letra do Antero de Cantal, não? Não sei se é Antero, não, acho que não é Antero, acho que é Cesário. Acho que é Cesário Verde, não tenho a certeza, mas acho que é. Pronto, ouvi e gostei, já não ouvi aquele fado há imenso tempo. Há muitas coisas que não se escolhem, ou por uma razão, não sei. E gostei imenso. E depois ouvi um tema também que gravei, do Sérgio Godinho, que gostei imenso. Eu gosto do tema e pronto. Mas são casos pontuais, porque então quando o disco sai é uma coisa. E depois, normalmente, aquela perspectiva quando vou para o palco de poder melhorar as coisas, e aí é que eu gosto de estar, aí é que eu consigo. Acho que é das áreas que eu gosto mais e que eu consegui ultrapassar e consegui bastante sentir-me bem e sentir prazer, porque eu ao princípio, quando comecei a cantar, eu ia para um palco, ao fim de 5 minutos eu queria que aquilo acabasse, porque o medo, o pânico era tanto. Depois comecei a perceber que tinha que deixar de estar centrado em mim para conseguir cantar, e isso foi uma coisa que me ajudou a ultrapassar. E hoje em dia sinto imenso prazer no palco e sinto-me bem, porque consegui sair de mim e ir por dentro daquilo que estou a fazer. Ontem estava a falar com um amigo meu e estávamos a discutir a questão da timidez. E chegámos à conclusão que a timidez pode ser uma forma de egoísmo. Porque não estás a querer dar algo de ti aos outros. Acontece contigo? Não, é egoísmo. Também és um homem tímido? É egoísmo e o que eu acho é a timidez tem muito a ver com o facto de estarmos muito centrados e muito obcecados connosco. E isso é uma coisa que em algumas áreas, então em quase todas as áreas, mas ir para cima de um palco assim, ninguém consegue deixar de ser tímido. Eu acho que devemos lidar com essa timidez, aprender a lidar com ela e isso, aprender a lidar com a timidez ajudou-me no palco a conseguir dar às pessoas. E acho que é na área da minha vida onde eu consegui a minha ultrapassar e lidar melhor com a minha timidez, foi quando entro no palco. Aí acabou. E isso foi uma libertação e de repente, olha, posso continuar a fazer aquilo que faço. Outra forma de um artista também não estar demasiado centrado nele próprio é o diálogo com outros fadistas, incluindo fadistas do passado. Há pouco falaste do Manuel Almeida. Além deste ser um disco de homenagem a Alfredo Marceneiro, há também aqui outras vozes, de forma indireta. Sim, eu dediquei muito este disco, por exemplo, esta inspiração no Manel, mas também este disco é dedicado ao Zé Pracana, porque era uma pessoa, para além de ser um fadista e de ser um guitarrista fantástico, porque tinha uma forma de tocar muito particular, não é? Muito diferente no sentido em que tinha um bom gosto e uma estética do fado tradicional que me agrada imenso, que é aquela tal. Não era uma pessoa muito tecnicamente não era uma perfeição, mas tinha um lado de bom gosto e de estética e conseguia criar um ambiente da sonoridade do fado que eu acho que é maravilhosa, não é? E depois teve uma coisa que transportou para as outras gerações, conseguiu, em tudo o que ele fez na vida, a forma como ele falou sobre o marceneiro e sobre o fado, foi uma importância extrema, até mesmo na divulgação da importância de que foi o marceneiro para o fado e nas músicas que o marceneiro fez e toda a magia e a importância que o marceneiro teve. Portanto, Zé Pracana era um homem do fado. Como é que se define um homem do fado? É isso, eu desde miúdo, como sou do fado e como cresci no meio do fado, o Zé Pracana era uma pessoa que, quando falava, ele ensinava. Portanto, isso é que é. Eu, desde miúdo, quando comecei a frequentar as casas de fado e essas coisas todas, eu comecei a ouvir sempre os mais velhos, aqueles
Aqueles tinham muita coisa boa para me dizer e sempre ouvi. Às vezes não concordava com muitas coisas. Às vezes não concordava com nada, mas não me chateava, porque estava ali para aprender, estava para crescer, era muito novo, não achava que fosse... podia aprender com tudo o que ouvia. E hoje em dia os mais novos concordam contigo? Geralmente? Eu acho que há um lado do fado que infelizmente perdeu-se um pouco, porque as casas de fado naquela altura tinham uma magia completamente diferente, porque toda a gente do fado ia para as casas de fado, cantava nas casas de fado. Hoje em dia existem percursos diferentes, que também, mas eu acho que há muita gente nova que me ouve. Tenho estado sempre que eu vou, ou sempre que alguém me pede ajuda para escolher repertório, não sei o quê, sempre que posso, não é? Porque às vezes não tenho hipótese, porque estou com imenso trabalho, e não, mas tenho estado sempre disponível para outras pessoas. Camané, o que é que sugeres que ouçamos neste momento? Qual é a tua sugestão? Vamos ouvir a Lucinda com o Carlos. A Lucinda, camareira, era a moça mais ladina. A Lucinda, camareira, era a moça mais ladina, mais formosa, mais brejeira do café da Marcelina. Mais formosa, mais brejeira do café da Marcelina. De maneira graciosa, sobre um lindo penteado. De maneira graciosa, sobre um lindo penteado, trazia sempre uma rosa, cor de rosa avermelhado. Trazia sempre uma rosa, cor de rosa avermelhado. Eu vivia enfeitiçado por aquela feiticeira que airosamente ligeira servia de mesa em mesa. Tinha feições de princesa, a Lucinda camareira. Tinha feições de princesa, a Lucinda camareira. Primando pela brancura o seu avental de folhos, primando pela brancura o seu avental de folhos, realçava-lhe a negrura encantadora dos olhos, realçava-lhe a negrura encantadora dos olhos. Nem desgostos nem abrolhos sofrera desde menina, apesar de libertina, orgulhosa e perturbante. No velho café cantante era a moça mais ladina. No velho café cantante era a moça mais ladina. Os marialvas em tipóias vinham da baixa num salto. Os marialvas em tipóias vinham da baixa num salto, ver a mais linda das joias ao café do bairro alto. Ver a mais linda das joias ao café do bairro alto. A camareira que exalto de tão singular maneira era amada pela cegueira que a palavra amor queres. Para mim era a mulher mais formosa e mais brejeira. Para mim era a mulher mais formosa e mais brejeira
numa noite de fim de ano, em que certo cantador, numa noite de fim de ano, em que certo cantador cantava ao som do piano cantigas feitas de amor, cantava ao som do piano cantigas feitas de amor. Um cigano, um alquilador de tez bronzeada e fina, por afortunada sina, a Lucinda conquistou e para sempre a levou. Do café da Marcelina E para sempre a levou. Do café da Marcelina. Moceta dos caracóis, não me deixes, minha querida, não ouves os roxinóis a cantarem como heróis na história da nossa vida. Se abalares da nossa herdade os teus encantos destróis, irás atrás da vaidade que é moda lá na cidade. Não tem desses caracóis, irás atrás da vaidade que é moda lá na cidade. Não tem desses caracóis. Teu cabelo é lindo e loiro, de caracóis verdadeiros. Na cidade esse tesouro é comprado a peso de ouro nos grandes cabeleireiros. Na cidade esse tesouro é comprado a peso de ouro nos grandes cabeleireiros. A tua saia redonda, bordada de girassóis, para a tua escultura bonda serei sempre a tua ronda, mocita dos caracóis. Dá-me a tua mocidade, que eu dou-te a minha depois. Não queiras ir para a cidade, porque eu morro de saudade, mocita dos caracóis. Não queiras ir para a cidade, porque eu morro de saudade, mocita dos caracóis.
E depois de Alucinda Camareira, o dueto de Camané com Carlos do Carmo, também esta Mocita dos Caracóis. Antes estávamos a ouvir os temas, na verdade não estávamos, não vou mentir, não estávamos a ouvir nada. Isto é colocado em pós-produção, toda a gente já sabe, mas o Camané queria contar de facto uma história, ou queria dizer algo a propósito deste Mocita dos Caracóis. A Mocita dos Caracóis é aquela história que as pessoas vinham muitas da cidade para da aldeia para a cidade, ter uma vida melhor. Mas o que é engraçado nesta história é que aquele é um homem mais velho, supostamente apaixonado por uma miúda lindíssima lá da aldeia, e então ele vai conseguir, aos poucos vai tentando lhe dizer que aqueles caracóis que ela tem, aquela sensualidade que ela tem a andar, os vestidos que ela veste, tudo aquilo que ela é, a pele, aquele ambiente, tudo aquilo se vai perder quando ele vier para a cidade. Ninguém vai dar importância àquilo. Portanto, mas ela acaba por vir para a cidade. Mas ele tenta-se tudo para tentar tirar-lhe disso da ideia. Mas é engraçada a forma como ele conta que se calhar não é nada disso, não é? E que ele ao mesmo tempo dá-nos a ideia do que é. Parece que quase estamos a visualizar aquela garota, aquela menina, aquela rapariga, sei lá, que quer ter uma vida melhor e vem trabalhar para a cidade e quer ter... Mas a descrição da beleza daquela mulher, acho que é fabulosa. Camané, como é que começou a tua história com o Alfredo Marceneiro? Lembras-te das primeiras memórias, da primeira vez que ouviste? Isto, naquela altura, como eu estou a dizer, eu era miúdo, não é? E eu estava em casa a ouvir discos em casa. Tinha pai 9, 10 anos. Ou 11, não sei bem. Sei que os meus pais me levaram a Cascais e fomos aos fados a Cascais ou a Reda. E eu até tirei uma fotografia com a Amália e com o Carlos Conde nessa noite. Tinha pai 11 anos, talvez eu. E o Marceneiro estava lá. Eu não fui capaz de falar, fiquei a olhar para o Marceneiro com cara de parvo, não consegui falar ao Marceneiro. Tive vergonha, porque ele tinha assim um... Ele tinha um ar intimidante, já ouvi dizer isso. Não tanto, mas pronto, não... Talvez a Amália, por ser mulher, eu tive mais lá para falar com ela. E depois... E pronto. E houve uma vez, no Bairro Alto, que ele estava a passar, e eu, nesse dia, fui cumprimentá-lo. Pronto, foi só assim uma vez. Eu conhecia muito bem a família toda, o Vitó, o Tom Marceneiro. Eu, quando cantava nas casas, o Tom Marceneiro, que é um dos netos do Marceneiro, ia-me buscar, ia-me ouvir cantar ao Senhor Vinho, e depois íamos dar uma volta até ao Bairro Alto, correr as capelinhas todas, e depois voltávamos. Falávamos imenso do fado e do Marceneiro, e dos fadistas, e aquela história toda. Conhecia também a Judite, conheci sempre a família, ia muitas vezes ouvir o Machado, quando cantava nas casas de fado, o filho do Marceneiro, o Alfredo Duarte Júnior. Mas pronto, o Marceneiro era aquele personagem, a imagem que eu tenho, era muito novo quando vi o Marceneiro, mas era aquele personagem que eu fui ouvindo, é impressionante, no meio do fado vai-se falando de todas as histórias marceneiras, as coisas que ele dizia a brincar, a ironia que ele tinha. Ele é um homem extremamente inteligente, muito inteligente. Aliás, a escolha que ele fez a nível de repertório, eles paravam, aliás, havia umas tertúlias à tarde em que eles declamavam as letras que depois mais tarde o Marceneiro cantou. Eles falavam, primeiro diziam-nas antes de as cantar. Quase que vai um bocadinho ao encontro daquilo que estávamos a dizer no início da conversa. Haviam encontros em que eles faziam leitura em voz alta destas histórias. Portanto, ele era um homem extremamente inteligente. As escolhas que ele fez para cantar são fabulosas. É raro encontrar um artista que tivesse também uma ideia tão forte e tão criteriosa daquilo que foi cantando ao longo da vida. Quer dizer, é de um bom gosto, de uma capacidade de escolha, de uma inteligência e sensibilidade muito forte mesmo. Eu acho que ele porque é difícil durante, tantos anos de vida e de que ele cantou sempre, não cantou tudo que ele cantou, praticamente.
é muito bom. Quais são as principais semelhanças? Eu sei que esta é uma daquelas perguntas meio ingratas, mas quais são as principais semelhanças e diferenças entre o Camané e o Alfredo Marceneiro? Bem, eu acho que temos maneiras de cantar completamente diferentes, não é? Há uma musicalidade do Marceneiro a musicalidade que ele tinha é fabulosa, portanto são pormenores muito subtis que eu sempre achei que o Marceneiro tinha, que são fantásticos. Havia umas terminações de uns fados que ele tinha, inclusive musicalmente aquilo que mais ninguém fazia, que ele tinha uma voz pequena, mas lidava muito bem com esses limites, portanto cantava, ele dava as notas todas impossíveis quase de dar nos fados, ele tirava partido da musicalidade, de coisas de uma forma muito subtil, incríveis nos fados. Por exemplo, eu lembro-me de estar às vezes uma tarde inteira a ouvir alguns finais de fados que ele fazia, por exemplo, que ele havia um fado que ele acabava pequeninas, fazia assim, uma coisa assim. Eu lembro-me de achar fantástico, porque ninguém terminava os fados daquela maneira. E depois também ninguém terminou, porque as pessoas queriam terminar os fados assim, todos para cima, aquelas coisas para... Apoteose. E ele não, ele tinha e então, pronto, até mesmo neste disco há uma coisa no cabaré, no final do cabaré, a forma como eu acabo o fado é Marceneiro, portanto, eu fiz tão cruel, acabo o fado desta maneira, assim, de uma forma muito diferente. É o tema que abre o disco, o cabaré. Cabaré é o tema que abre o disco. Aliás, eu como não sei se acredito em ti, Camané, eu quero ouvir o final desse cabaré. O final é Marceneiro e depois há uma vamos ouvir agora. Foi num cabaré de feira, ruidoso. É uma espécie de versículo. Okay. É Maior. Bora lá. Como é que se chama isto? Cabaré. Eu sei, mas é o fado cabaré? É um tom abaixo desse. Cabaré de feira, ruidoso, que uma vez ouvi cantar comovido uma canção de Ramalho sem ter gosto, que depois me fez chorar bem sentido. Era a canção da alegria, couplet novo, mas a pobre que a cantava eu bem a vi. Naquela noite sorria para o povo e ao mesmo tempo chorava para si. Naquela noite sorria para o povo e ao mesmo tempo chorava para si. Que a linda cantadeira tão formosa, mais linda do que ninguém, certamente sentia a dor traiçoeira, rancorosa, magoar-lhe o peito de mãe cruelmente. Tinha um filhinho doente, quase à morte, e a pobre ganhava a vida só de fel, cantando a rir tristemente por má sorte, uma canção de perdida bem cruel, cantando a rir tristemente por má sorte, uma canção de perdida bem cruel. Cá voltámos e de facto confirma-se a este final a Marceneiro. Sim, final. E depois é engraçado porque há pormenores, por exemplo, quando naquela casa de esquina mora a Senhora do Monte. Aquela casa de esquina só havia uma. E a forma como ele está a dizer a casa de esquina não é uma casa de esquina tipo... Há aqui milhares e milhares de casas de esquinas boas. Era aquela. Só havia aquela esquina naquela aldeia. Portanto, eu também decidi
tinha que ser entoado daquela forma, porque é uma forma antiga, mas é um antigo moderno, não sei explicar, é uma coisa. E eu também decidi fazer. Há pormenores no disco que eu fui de encontro ao marceneiro, a forma como ele interpretava. Não fez confusão nenhuma, a minha voz é completamente diferente, a minha maneira de cantar é completamente diferente, portanto não faz mal nenhum, não é uma imitação, é uma pontuação da importância que era contar a história. Foi aquilo que ele me ensinou sempre, ensinou a todos os fadistas. E eu sempre gostei desses pormenores. E há determinadas coisas que têm a ver com o registro da história, da forma como está contada a história, que faz imenso sentido eu dizer naquela casa de esquina, da maneira que eu digo naquela casa de esquina, porque é aquela casa de esquina, não é uma casa de esquina. Naquela altura só havia se calhar uma esquina. Ou a Senhora do Monte, por exemplo. Ele diz a Senhora do Monte, porque hoje em dia há várias senhoras nos montes, há imensos montes, não sei o quê, naquele tempo. Aquela Senhora do Monte, só havia uma. E a forma como ele contava, é toda, não sei explicar isto, é quase. E então eu fui muito. Porque, sei lá, é como se eu estivesse a representar também um bocadinho. Eu estou a contar algumas histórias algumas histórias do cotidiano de pessoas que eu não as vi. Ele se calhar viu hoje. É quando eu cantei com o Carlos do Carmo, a Lucinda Camareira. O Carlos conhecia a Lucinda. Ele conta a história da Lucinda com uma verdade, com uma. Eu praticamente sinto-me um menino a comentar aquilo que ele estava a cantar. E por isso mais vale manter uma certa pontuação para continuar a respeitar a história? É, porque neste caso. Sim. Neste e quase tudo. Mas neste, por exemplo, o Carlos está a cantar a Lucinda Camareira, era a moça mais bonita, o café da Marcela. É um café, de certeza que existia. Aquilo era baseado, de certeza absoluta, numa mulher lindíssima que trabalhava lá e que de repente foi-se embora porque houve alguém que se apaixonou por ela e que ela também se apaixonou e foi-se embora. Mas era uma referência naquele café e toda a gente para o café porque estava lá uma mulher bonita a servir à mesa, era sempre. Sei lá, e alguém decidiu falar e escrever sobre aquilo, sobre aquela. Se calhar havia muitas em Lisboa. E o Carlos falava, e quando conta essa história, é como se ele a tivesse vivido. E de repente, eu estou praticamente a comentar aquilo que ele me está a dizer, que ele é que me está a contar a história a mim. E é essa sensação. Que a música tem, não é? Só o fato não é especial e diferente, é assim, toda a música tem isto que nos, toda que nos dá esta sensação de verdade, sei lá, de vivência das coisas. E pronto, e o Carlos conta esta história de tal forma autêntica que de repente eu estou a ver aquilo que ele me está a contar, é uma coisa incrível. Camané, estamos a chegar ao final desta conversa. Falámos sobre este teu novo disco, Camané canta Marceneiro. Para o final vamos ouvir Olhos Fatais, mas antes disso queria perguntar-te aqui acerca da capa. Uma belíssima capa, muito original. Quem é que é o autor da capa? Foi o arquiteto Cisa Vieira. Isto foi eu estava fora de Portugal, não sabia, foi uma surpresa muito grande e foi muito boa a surpresa. Alguém da Warner falou com o arquiteto e ele aceitou fazer este trabalho. Fiquei super contente quando vi a capa, porque eu só vi, foi só mostrar-me para eu dizer que gostava e gostei logo e pronto, e foi Camané foi convidado destas Madragoas. Camané canta Marceneiro é um disco que tem mesmo de ser ouvido. Por isso lançamos o apelo. Aliás, ouvimos alguns temas ao longo desta conversa e despedimos-nos com Olhos Fatais. Parece-te bem, Camané? Ótimo. Acho que assim, já cantei o bailado de todas as maneiras, não é? Com várias letras diferentes, mas este lado, sei lá, é como se juntasse grandes Marceneiro, Manel Almeida e pronto, e este poema lindíssimo, quer dizer, é juntar um bocado tudo das coisas que eu mais gosto no fado. Foi fantástico. Obrigado, Camané. Até amanhã e um forte abraço. Que sorte que Deus me deu
e que sempre hei de lembrar. Embora não seja teu, julguei encontrar o céu na expressão do teu olhar. Mas deitaste-me ao deserto, neste mundo enganador. Hoje o teu olhar incerto já não é um livro aberto onde eu lia o teu amor. Hoje o teu olhar incerto já não é um livro aberto onde eu lia o teu amor. Enganaste os olhos meus, nunca mais te quero ver. Meus olhos dizem-te adeus, teus olhos não são dois céus, são dois infernos a arder. Coração para amar a fundo, outro coração requer. Se há tanta mulher no mundo, vou dar este amor profundo ao amor de outra mulher. Se há tanta mulher no mundo, vou dar este amor profundo ao amor de outra mulher. Se há tanta mulher no mundo, vou dar este amor profundo ao amor de outra mulher.